Para mim, poder estar aqui em São Paulo é sempre uma alegria. Eu morei em São Paulo 3 anos, congreguei na Lapa quando eu cheguei em São Paulo com 20 e poucos anos como presbítero. Quando eu tinha 27 anos de idade, eu era gerente do Brasil de uma multinacional francesa chamada Rações Socil, que a matriz fica aqui em São Paulo, na Pompeia, e tinha fábrica, indústria em São Paulo, em Descalvado, Bauru, Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro, 3 lugares diferentes do estado, e tinha 8 fábricas do Brasil e algumas do Mercosul. E eu, com 27 anos, assumi a diretoria do Brasil e do Mercosul dessa empresa e vim morar em São Paulo. Morava ali no Perdizes, uns 4 quadras acima do Parque Antártica, e congregava na Lapa com o pastor Valdir Nunes Bícego. E o pastor Valdir me colocou como superintendente da EBD da Lapa, naquela época, e ele parou de dar aula no seminário do Belém e passou para mim as matérias dele. Então eu dei aula 3 anos no seminário do Belém, até que 2 meses antes da morte do pastor Valdir, Deus me levou de volta a Minas Gerais e estamos ali servindo ao Senhor. O que vocês chamam aqui de setor, né? Aqui em São Paulo, nós chamamos em Minas Gerais de regional. Então eu estou na Regional Barreiro, tendo o meu presidente, pastor Simoniel de Moraes, e sempre é uma honra, irmãos, poder receber o pastor Edir Vinagre. É um grande mestre, um grande ensinador. Eu não sei se os irmãos têm noção aqui do tanto que ele é querido e respeitado em Minas Gerais. Em qualquer canto, em qualquer igreja, em qualquer lugar. Hoje, por exemplo, de manhã, eu dei uma subida no meu valor no estado lá, porque eu postei no grupo da convenção que eu estou chegando na igreja do pastor Edir Vinagre. Quando você posta um negócio desse lá, minha valorização assim, de mês subiu para perto de 1. Subiu para perto de 1. E dado o conceito que o pastor Edir Vinagre goza dentro do estado de Minas Gerais. Pastor Paulo César Pereira, nosso vice-presidente, ao ver na postagem, me ligou na hora e falou assim: leva um abraço ao pastor Edir Vinagre e toda a igreja de Vila Bela, que Deus possa abençoar os irmãos. Muito bem, eu quero ler na palavra de Deus, juntamente com os irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Marcos, no capítulo de número 10, versículos 29 e 30, e após essa leitura, os irmãos que puderem ficar com a sua Bíblia aberta, mantenham a sua Bíblia aberta, por favor. Eu fui consagrado a presbítero aqui no Belém. Muito bem, Marcos 10, 29 e 30, isso em 1996, se não me engano. Marcos 10, 29 e 30 diz assim: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com duras perseguições, e no século futuro, ou em outro evangelho fala, e no porvir, a vida eterna. Meus queridos irmãos, eu quero falar um pouco para os irmãos nesta hora que me é concedida, sobre o obreiro e a visão bíblica da prosperidade. A Assembleia de Deus, para combater um veneno, criou um veneno pior. O nosso pastor Alex, que me antecedia, ele comentou, eu achei interessante, que nós temos a tradição, principalmente quando somos mais jovens,
de ficar ouvindo as orações dos nossos pais e obreiros e nos espelhar nele. O pastor Doronel Camilo já esteve aqui alguma vez? Não? O pastor Doronel Camilo é um grande pregador que existe em Minas Gerais, é o presidente da Assembleia de Deus do Campo de Três Marias, e é um homem hoje já de 75 anos de idade, e tem uma folha de serviços incrível. E eu lembro que quando eu era rapazinho, de 20 anos, eu via ele pregar, e ele falava assim: antes de eu pregar, eu me preparei para essa mensagem 3 horas no meu quarto hoje à tarde. Fiquei ali lendo a Bíblia e horas de oração. E eu ficava impressionado com aquilo, porque quando eu joelhar para orar, irmãos, em 10 minutos eu falava tudo que eu tinha para falar com Deus. 10 minutos eu já tinha pedido: abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o pastor, abençoa a igreja, abençoa os missionários, etc, etc. Eu falava: como é que esse homem ficou orando 2, 3 horas? E eu fiquei muitos anos, quando era jovem, pensando naquilo. O jovem não tem esse hábito de orar que os obreiros têm. E aí um dia, quando eu me tornei presbítero e me tornei o fundador e líder da Almadecon, que é o maior congresso de jovens de Minas Gerais, um congresso que reunia 20 mil jovens, eu criei esse trabalho e me tornei o líder, fui líder por 12 anos seguidos. Um dia eu trago o pastor Doronel Camilo para pregar, e eu tenho a honra de ajoelhar do lado dele. E eu cheguei no culto 1 hora antes, e quando eu cheguei, ele como pregador, ele já estava lá de joelho orando. Ele estava lá de mim. Eu falei assim: agora eu vou descobrir como é que é essa oração. Era o meu sonho há mais de 10 anos. E aí ele está lá de joelho orando, e quando eu cheguei, ele já estava há muito tempo. Aí ele está lá orando: misericórdia, Deus, misericórdia, 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 misericórdia. Era misericórdia em Ré, Dó, Fá, Sol, Lá, Si, Ré maior, Ré menor. Irmãos, aí eu descobri que das 3 horas que ele orava, 2 horas e 40 era só pedindo misericórdia a Deus. Isso significa que nós podemos ter capacitações, podemos ter talento, podemos ter dons, podemos ter virtudes, mas nós somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Nós não conseguimos caminhar sem a misericórdia e a graça de Deus. É o dom de Deus, é o amor à obra, é o coração fervendo que faz toda a diferença de Deus em nossas vidas. E às vezes nós queremos na igreja corrigir alguma coisa. A teologia é importante. Eu sou bacharel em teologia, estudei 5 anos, tenho licenciatura plena, sou professor há mais de 30 anos, mas o apóstolo Paulo, quando se referia a essas coisas, ele se referia como se fosse esterco às coisas desse mundo, às coisas dessa vida, porque não é porque não é importante, mas é o que nos põe de pé, o que nos sustenta. Como diz o pastor de Vinagre: a inteligência pode vir da genética, mas a sabedoria vem de Deus. A graça vem de Deus, a misericórdia vem através de uma operação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. O que nos mantém à frente da igreja, dirigindo uma igreja produtiva, que ganha almas, que cresce, que frutifica, que nos dá coragem, que nos dá força, não é o conhecimento é importante, a inteligência é importante, o entendimento é importante, mas a sabedoria, a graça e a misericórdia que vem de Deus é o que nos sustenta, que nos faz andar. E toda vez que pastor Anselmo Silvestre, eu creio que alguns aqui conheceram, pastor Anselmo Silvestre, quando reunia os pastores regionais, ou setoriais, como vocês aqui dizem em São Paulo, ele falava assim: meu filho, quando tiver um problema na igreja, você tem que ir lá e resolver. Você tem que ir lá e resolver, você é pastor para isso. Ele falava assim: mas toda vez que você for resolver o problema, você calcula, pede Deus sabedoria para calcular a dimensão da solução que você vai dar. Porque se ao resolver o problema, você vai criar um problema maior do que o que tinha, você deixa de ajeitar. Viu? Você chegou lá para resolver um problema, mas aí você vai mexer no negócio tão sem sabedoria, usando sua inteligência, sua capacidade própria. Depois vocês me arrumam um negocinho desse assim, me colar aqui. Eu estou com inveja, viu, santa, desse negocinho seu pregado aqui. Viu? Me arruma um selinho desse aqui. Pastor Anselmo dizia: toda vez que você for pregar, meu filho, ou administrar, resolver uma coisa, que o problema for ficar maior do que a solução, deixa de ver que está. E vai orar um pouco mais, vai pedir mais graça a Deus, vai aprender um pouco mais com Deus, que tende a ficar melhor. E aí, o que a Assembleia de Deus fez? A Igreja Universal e outras igrejas mais,
criaram a doutrina da prosperidade, onde o crente não podia adoecer, o crente não podia ser pobre, e criaram algumas coisas que não são bíblicas, que verdadeiramente não são bíblicas. Aí qual que foi a resposta a isso? Criaram um combate à doutrina da prosperidade. E tudo que é pregador, começaram a falar assim: a doutrina da prosperidade é antibíblica, a doutrina da prosperidade é do inferno. Ao invés de combater os ensinamentos sobre riqueza e algumas coisas que estão estudando por aí, não são de Deus, ao invés de ensinar isso, começaram a falar a doutrina da prosperidade. E a Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala umas 300 vezes sobre salvação. Sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre dinheiro? Quem sabe? Quem sabe? Umas 300 vezes a Bíblia fala sobre salvação. Quantas vezes a Bíblia fala sobre dinheiro, irmãos? Mais de 2.000 vezes. Sabe quantas vezes na Bíblia está escrita a palavra assim: e serás próspero, e serás próspero, e serás próspero? 133 vezes. Serás próspero. Traz aqui, meu filho. Só em Josué 1, fala 3 vezes. Não diz ser forte. Cola aqui. Isso. Agora estou me sentindo melhor. Obrigado. Agora estou me sentindo melhor. E serás próspero, fala mais de 130 vezes, irmãos. Como é que você vai criar uma doutrina e classificá-la como uma doutrina herética e chamando a prosperidade de uma doutrina herética, se a Bíblia te manda ser próspero mais de 130 vezes? Se a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finança, condições financeiras, mais de 130 vezes. O apóstolo Pedro chega para Jesus e quer jogar Jesus na parede. Alguns cooperadores às vezes fazem isso. Sabe aquele missionário que fala assim: larguei tudo, deixei tudo, deixei minha casa, sabe aquele testemunho assim, e fui para fazer aula missionária, hoje, e tinha um carro bom, hoje ando num carro velho, tinha isso e hoje estou assim, mas larguei tudo, fazia aula. Irmão, eu não consigo entender esse evangelho, porque o evangelho e o Jesus que eu sigo me fazem feliz. O Jesus que eu sirvo, os sofrimentos que eu passei nesses 29 anos que eu dirijo a igreja, o sofrimento que eu passei não se comparam à glória que eu recebi de Deus sobre a minha vida. Não se compara à alegria que eu recebi de Deus sobre a minha vida. Servir a Deus é um motivo de honra, de gratidão, Servir a Deus é motivo de, não existe nada mais maravilhoso do que servir a Deus. Eu sou, por profissão, eu sou médico veterinário. Tenho algumas pós-graduações nessa área. Minha esposa também, que está ali, também é. E trabalha conosco os maiores profissionais do mundo, dos Estados Unidos, Israel, de qualquer lugar do mundo. Isso, perto de ser pastor, isso é esterco. Eu não começo nenhuma reunião profissional na minha vida sem antes fazer uma oração e declarar que a glória pertence a Deus. Isso se estiver num leilão no Canal Rural, no Globo Rural, ao vivo, para o Brasil inteiro, vamos ouvir o doutor Paulo, que vai falar de boi, e não sei o que, de vaca e tal. Eu pego o microfone, antes de mais nada, meus senhores, fiquem em pé, por favor, que nós vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus. Porque ninguém supera a Deus em dar. Nada, o apóstolo Pedro chegou para Jesus e falou assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Já viu alguém fazer isso? Largamos tudo, e aí? Jesus falou assim: e aí? Jesus olhou para ele e falou assim: ó, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, irmã, campo e casa, que não receba neste tempo. Levanta a mão para o céu assim, diga comigo: neste tempo, é hoje.
Jesus disse: neste tempo, 100 vezes irmão. Olha para o seu irmão aí do lado e fala assim: você faz parte da promessa de Deus na minha vida. Ele prometeu 100, eu devo ter uns 100 mil. Não há ninguém que não receba neste tempo 100 vezes irmão, 100 vezes irmã. Você perdeu a mãe? 100 vezes mãe. Perdeu o irmão? 100 vezes irmão. Perdeu o filho? 100 vezes filho. 100 vezes filha. Perdeu a casa? 100 vezes. Aqui, Vila Bela é minha casa. A casa do pastor Edir é minha casa. Se eu chego na França, eu tenho irmão da Assembleia de Deus, eu tenho casa. Eu chego nos Estados Unidos, eu tenho casa para escolher onde eu vou ficar. Se eu for a Belo Horizonte, minha casa está lá, você tem casa. Não há ninguém que não receba 100 vezes casa, 100 vezes campo. Mas aí ele fala, mas com duras provações, que é a parte que as pessoas não querem absorver, com duras provações. E além de tudo isso, no porvir receberás a vida eterna. A promessa do Senhor, ela é dessa maneira. Então nós que servimos a Deus, e que somos pastores, que somos obreiros, que somos diáconos, presbíteros, evangelistas, nós que lideramos na igreja, nós precisamos crer no que pregamos. Quem crê no que prega aí diz amém. Amém. Mesmo, olha lá. Às vezes, a minha vida tem um marco que aconteceu em 1998. Eu congreguei na Lapa até 97. Dezembro de 97 eu volto para Bom Despacho. 2 meses depois, o pastor Valdir Bisco morre, e o pastor Veiga, do Prado, que você chama, né? O Prado do Veiga. Prado Veiga, José Prado Veiga, assume a Lapa. E aí o pastor Valdir Bisco deixou um projeto de construir uma grande igreja da Lapa, que é a que está lá hoje, a sede do setor da Lapa. E aí, quando ele deixa esse projeto, o pastor Veiga assume o setor. Aí os irmãos falam assim, tinha um presbítero aqui que o pastor Valdir gostava muito, o irmão Paulo César, voltou para Minas, convida ele para pregar aqui. Aí o pastor Veiga me liga e me convida para pregar numa Santa Ceia na Lapa. Aí eu chego na Santa Ceia para pregar, feliz que eu estava voltando à Lapa pela primeira vez, depois de ter voltado para Minas. Aí quando eu chego no púlpito, ele fala assim, senta aqui do meu lado. Sentei do lado dele. Aí ele, dirigindo o culto, manda o coral cantar, e fala assim, depois do coral, a palavra estará com o irmão Paulo. Aí ele chega do meu lado, assim, no meu ouvido, e fala assim, ó, Deus falou comigo hoje à tarde, enquanto eu orava, que no final, isso foi 23 anos atrás, que no final do culto, você vai pregar e você vai pedir uma oferta, porque eu tenho uma grande dívida da construção a pagar essa semana, e eu tenho 50 mil reais a pagar, seria hoje uns 500 mil reais, 500 mil reais, mais ou menos assim. Pastor Edith te dá o microfone aí, aqui, e fala assim, ó, prega aí meia hora, e depois da meia hora você vai pegar o microfone e pedir uma oferta, e Deus me falou que vai te usar, e vai sair 500 mil de oferta aqui agora. Mais ou menos isso, o pastor Veiga fala no meu ouvido, na hora que eu pregar. E eu peguei uma mensagem sobre Abel, preparei uma mensagem, que era o sangue que fala melhor. E naquela mensagem minha era mais ou menos assim, sangue no altar, sangue na sua vida, sangue na verga, sangue na porta, sangue, sangue, sangue. E eu enxergava o culto terminando aquele Pentecoste, banhados pelo sangue do Cordeiro. Ia ser mais ou menos assim o fechamento da mensagem, né? E quando o homem virou para mim e falou assim, Deus vai te usar, e no final do culto você vai pedir, e vai sair 50 mil de oferta. Irmãos, eu bati o joelho, tremi, desviei em cima do púlpito, preguei uma mensagem mais gelada e sem graça, tremendo com aquilo que me perturbou a cabeça. E quando terminei de pregar aquele trem frio e sem graça, devolvi o microfone para ele e falou assim, 50 mil. Lógico que a gente é obediente, né? Um pastor superior a gente fala, mesmo a gente não querendo, a gente vai assim mesmo, não é assim? Os mais novos não é assim? Pastor seu falou, meu filho, você está na bênção dele. Você querendo ou não querendo, você vai. Você achando ou não achando, você acha. Você gostando ou não gostando, você gosta. Você acreditando ou não acreditando, você acredita. Você vai na bênção dele. Você vai na bênção dele.
Lembrei do pastor Pereirinha, que gostava muito de trazer aqui em Itaquera. Um dia ele passou um desafio para mim. Eu falei, pastor Pereira. Ele falou, meu filho, se você não crê não, vai na minha bênção. Se você acha que não dá para ir para você, vai por mim. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Aí eu peguei o microfone, já tinha alguma experiência de pregador naquela época. Falei assim, irmãos, Deus falou com o pastor Veiga, que terminando esse culto aqui, eu ia pedir uma oferta, e que ia entrar, vamos traduzir para o dia de hoje aqui, 500 mil reais, era 50 na época. E pastor Veiga, eu sei que o senhor é homem de Deus, e que Deus nunca te deixou envergonhado, e eu falei, irmão, eu vou sair fora aqui, se der errado aqui é ele, e Deus não vai deixar ele envergonhado, e se Deus falou com ele, eu quero que o irmão levante e venha aqui dar 5 mil, e eu perguntei, irmãos, quem tem fé aqui, diga amém, vocês agora, amém. Quem tem muita fé, diga amém, amém. Mentira, irmãos, tem nada. A fé é algo tão sobrenatural, e tão de Deus, e algo tão grande, que você não precisa ter muita fé, basta ter a fé. Jesus quis mostrar o tanto que é de Deus, e o tanto que não é nosso, o tanto que é da graça e não é do homem, o tanto que é divino e não é da terra, o tanto que é sobrenatural e não é natural, que ele falou assim, ó, quem tiver uma fé do tamanho do menor grão, faz assim com o dedo assim, irmão, olha para ele, basta você crer desse tanto, você muda os montes de lugares. Se fosse grande, seria de você, mas como é desse tanto, quer dizer, uma partícula minúscula da operação sobrenatural de Deus na sua vida, e tudo vai acontecer, e tudo vai acontecer, aleluia, aleluia, Canacho da Bassai, o Daire Mavachou da casa, aleluia. Quando eu disse 5 mil, pelo menos uma pessoa, aí sai um irmãozinho lá de trás, aqueles que vem, que foi em Camboriú, que vem assim. E quando ele vem, eu pensei assim, estou salvo. Vem um que dá 5. Aí ele chegou na frente, falei, meu filho, você vai dar os 5? Falou, não, pastor, não tenho dinheiro nem para pagar o ônibus para ir embora para casa. Mas vim aqui trazer a mensagem de Deus para você. E tem hora que o profeta quer pegar o pregador e ó, aí ele abriu a boca e profetizou gritando, assim diz o Senhor teu Deus, meu filho, quando tu abres a tua boca para pregar, não é tu que falas, mas sou eu, o Senhor teu Deus, que falo pela tua boca. Por isso não seja incrédulo, aí ele esmiuçou, mas seja crente. E o povo olhou aquilo, irmãos, e eu tomei o impacto. De novo, falei, meu Deus, tanta pancada. Cuidado, que o dia que Deus quiser te pegar, você vai ver como é que vai ser, viu? A hora que o dia que Deus vier pegar, vai ser tum. Você vai ficar lá igual. E Deus, pastor Alex, em mim, Alex mesmo, né? Alex, e Deus em mim, e eu ali apanhando. E aí eu falei, irmãos, agora eu tenho uma mensagem para os irmãos. O Deus que falou com o pastor Veiga, falou comigo também. Agora a responsabilidade aqui é de nós dois, pastor Veiga. E eu não começo essa oferta se não vir um irmão aqui dar 10 mil de oferta, que seria uns 100 mil hoje. Se um não levantar, você disser que tem fé, se um não levantar, eu não faço isso. Aí vem um diácono, que hoje é o pastor de Jandira, o setorial de Jandira. Ele era diácono na época, ele vem com 2 cheques escritos, e me entrega os 2 cheques na mão. Aí quando eu peguei os 2 cheques, eu pensei assim, um de 5, os 10 mil que eu pedi. Quando eu pego os 2 cheques na mão, eu comecei a tremer, chorar e falar língua estranha. Era 2 cheques de 60 mil reais cada um. Um irmão só deu 120 mil reais de oferta. Seria 1 milhão mais ou menos dos dias de hoje. E aí quando eu li aquilo, e eu fui tomado por Deus em profecia e língua estranha, foi fazendo uma fila assim na igreja, e eu orei por ele. Quando eu orei por ele, eu profetizei na vida dele, falei assim, e tu serás um pastor de um setor em São Paulo. Era um diácono, e ele é hoje,
E aí, acho que o Espírito Santo tomou o coração do povo, acho que a turma ficou querendo receber essa promessa também, e aí fez uma fila que foi daqui até o fundo da igreja. A oferta daquele culto foi 380 mil em dinheiro, fora carro, televisão, geladeira. A somatória calculou-se em 500 mil reais naquela época, que foi o que deu para terminar a igreja da Lapa que está ali. A partir desse dia, o pastor Paulo César Rocha ficou doido, irmãos, na obra. Eu não consegui mais ser o mesmo pastor que eu era. E eu comecei a estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, onde Jesus fala assim: qualquer coisa que você perder nessa vida, Deus te dará 100 vezes mais. Aí toda vez que eu vou tirar oferta na igreja, eu peço aos irmãos para levantar a mão direita para o céu. Levanta a mão direita comigo. Levanta a mão direita. Eu falo e vocês repetem: dizimar e ofertar antes de uma obrigação é o meu direito de bênção. Eu aprendi isso, ensinei os irmãos a fazer isso. É meu direito de ser abençoado. E quando eu não dizimo ou não oferto, eu estou abrindo mão de um monte de coisa que havia na Bíblia, que eram bênçãos e promessas de Deus para a minha vida. Para a minha vida. E muitas coisas não acontecem na minha vida, porque eu simplesmente não acredito nisso. Não acredito. Ao não acreditar, tem pessoas que conseguem ser diácono, conseguem ser presbítero e conseguem ficar 1 mês, 2 meses da vida sem dizimar. Conseguem, não sei como, mas conseguem. E estão abrindo o direito de promessas irreparáveis de Deus na sua vida. Você simplesmente não está. Você crê na salvação em Jesus Cristo através dessa Bíblia aqui. As promessas estão na mesma Bíblia que você crê na salvação. Você crê que você vai ser curado pelo que está escrito na Bíblia? A promessa do dízimo e oferta está na mesma Bíblia. Então, se você não crê em um, você não crê na outra. Você não crê na outra. Se você não crê que você tem que ser dizimista, tem que ser um privilégio. É um privilégio, irmãos. É um privilégio. Ofertar é um privilégio. E ser obreiro da igreja, irmãos, ser obreiro, ser um dirigente de congregação, a igreja crescer na sua liderança é uma obrigação e é um privilégio. É um privilégio. Assim que eu assumi a antiga Santa Mônica, o pastor que jubilou, o senhor conheceu muito, o pastor Zé Vicente, e ele jubilou pela idade, eu assumi o campo no lugar dele, pelos anos, e aí ele me entregou o campo. Quando ele me entregou o campo, ele falou assim: pastor Paulo, eu tenho só 2 pedidos para te fazer. Eu falei: pois não, pastor Zé Vicente. Um é cuide da Eulália. Tá bom. E o outro, a congregação no Jardim Leblon, que é um bairro antigo de Belo Horizonte, a igreja está lá há 25 anos sem uma reforma. Está aquela igreja com as paredes desbotadas, com um murinho chapiscado na frente, com arame farpado em cima, com a salinha de escola dominical ruim lá, com aquele negocinho que é a torrinha baixa assim, que é trem feio. Eu te peço, dá pelo menos uma pintura e uma reformada lá, porque o obreiro que está lá, que é o pastor Tito, que morreu recentemente, que o pastor Tito está lá, ele está lá, coitado, e eu fiquei aqui 16 anos no campo e não dei nenhuma reformada na congregação dele. O senhor me promete? Prometo, está prometido. Posso falar com ele que o senhor prometeu? Pode falar. Irmão, eu tomei posse hoje, tem um obreiro que é uma bênção, né? Eu tomei posse hoje, no sábado, domingo, na segunda-feira já estava lá para cobrar a promessa. Segunda-feira, já estava lá. Ô irmão, você é assim também? Quem é assim aí? Diga amém, deixa eu ver. Teve um lá que levantou a mão, que é assim também, que cobra do pastor no outro dia. Cobra mesmo, irmão, pode cobrar, que as coisas de Deus têm que ir para frente mesmo, e Deus é que é dono do ouro da prata, e que é dono de tudo, e Ele faz. E aí, esse obreiro chegou para mim, estou na escola de obreiro aqui, então deixa eu falar, conversa de obreiro para obreiro, tá certo? Tá certo? Escola bíblica é lugar para fazer conversa de cooperador para cooperador, com obreiro para obreiro. Então eu contei aqui minha história com o pastor Veiga e outros mais, pastor Anselmo, pastor Doronel. Agora deixa eu falar, o pastor que eu sucedi e o obreiro que estava comigo. Aí o obreiro chegou, o dirigente: pastor Paulo, o senhor prometeu para o pastor Zé Vicente que era a primeira coisa que o senhor fazer, e eu já vim cobrar. Eu falei: irmão, mas foi sábado, domingo, 2 dias. Ele falou: é que a carência é grande. Eu falei: então tá bom.
que o senhor quer fazer lá? Pelo menos eu queria pintar e tirar aqueles mofos lá da igreja, dar uma gambiarra, melhorar. Falei, não, isso não está autorizado não. Mas se o senhor está autorizado, arranca aquela janelinha velha, feia lá, aquela janelinha cruzada assim, de antiga, com aqueles quadradinhos, aqueles vidrinhos amarelo e laranja e vermelho, arranca aqueles vidrinhos tudo e põe tudo vidro fumê de verde, de 1 centímetro, aqueles vidros blindados, de 1 centímetro de largura, pode arrancar, pode trocar e pôr tudo, é mesmo? É. E a frente da igreja, você vai mandar quebrar aquilo lá e fazer uma torre assim, vai subir mais uns 4 metros de altura para o povo ver de longe. Você vai fazer tudo do melhor granito que tiver, de alumínio, e põe tudo de blindex, de vidro, igual essa frente que se usa aqui. Põe tudo de vidro de 1 centímetro de tamanho. Pastor, e o ventilador não, você pode pôr ar-condicionado na igreja lá, põe ar-condicionado na igreja, porque eu quero aquela igreja com ar-condicionado. E os banheiros? Os banheiros é o seguinte: a primeira coisa que o obreiro tem que saber fazer é ganhar as irmãs da igreja. Se um obreiro, irmãos, brigar com o ciclo de oração, ele está lascado. Obreiro, irmãos, que briga com os irmãos do ciclo de oração, não tem chamada não. Pode encostar ele lá no banco, pode colocar ele na portaria da igreja, deixa ele no púlpito não. Quem briga com os irmãos de oração não pode ficar no púlpito não, tem que ficar lá, olha lá se pode ficar na portaria. Então você agrada, como é que eu agrado? Pinta o banheiro das irmãs, põe porcelanato e põe um espelho de 3 metros de tamanho. Põe um monte de vaso, um monte de espelho lá, e não compra aquele vasinho não, como um vasão assim, com tampa e um espelhão. Ó, quer agradar mais? Põe espelho grande nos banheiros dos homens, porque eles gostam mais que as mulheres. Eu também. Ele falou, é mesmo, pastor? Pode. E as salinhas lá da escola dominical? A cozinha, meu filho. A cozinha tem que ser uma pia desse tamanho. E branca, tudo branquinho, tudo de branquinho. Põe porcelanato até o teto, e amplia a cozinha, e põe armário, e ela anotando. Mas tudo, pastor, pastor, e quanto é que eu posso pegar no caixa hoje para começar? Eu falei, nem R$1, não tem nada. Pastor, mas o senhor disse que eu posso. Eu falei, você pediu minha bênção, eu já te dei a bênção, vai, pode ir. Vai, faz tudo, está autorizado. Você não queria minha... Ô irmão, você quer a bênção do seu pastor ou o dinheiro dele? Você queria a minha bênção. Estou te dando a bênção, pode ir lá e fazer tudo. Vai lá e faz. Pastor, desse jeito vai ficar mais 25 anos, não acontece nada. Você é desse tipo de obreiro, irmão? Você é desse tipo de obreiro? Você fica no lugar 25 anos, não acontece nada. Nada. Aí ele virou para mim e falou assim, estou contando aqui, irmãos, fatos reais recentes acontecidos. Aí ele virou para mim e falou assim, vou então marcar um cultão lá de domingo à noite, o senhor vai lá e prega, e o senhor ministra e pede para a gente, eu vou ficar só dando glória a Deus, aleluia. Você é desse tipo de obreiro, irmão? Que na hora da batalha, na hora do desafio, você vai para a retaguarda, você é daquele que prega, batiza, cura, liberta, vai prega igual o João Rodrigues, liberta, batiza, cura, recebe. Mas na hora de fazer um desafio lá, para pedir os irmãos lá, você vai lá para a retaguarda e põe outro para ser usado no seu lugar. Aí ele foi lá e marcou um culto domingo à noite, pastor, e convidou 3 congregações, e convidou o povo tudo, e pastor Paulo vai estar aqui, Paulo César Rocha, nosso pastor vai estar aqui. Irmão, eu cheguei lá, parei meu carro na porta da igreja, tinha gente até pendurada na janela. Então, entupido, encheu o corredor, tinha as cadeiras assim de plástico, encheu o corredor. Se fosse tempo de pandemia, misericórdia. Aí lotou, não tinha nem lugar no público, estava espremido assim lá para cá. Quando eu olhei do carro na porta da rua, assim, o Espírito Deus falou assim, vai embora. Vai, vaza, vai embora. Hoje você não vai cultuar aqui não. Eu olhei assim para a porta, fiz assim para os diáconos, para ele lá no público, chegou eu, fiz assim. E fui para outra congregação, não fiquei lá não. Ele me procurou na segunda-feira arrasado, acabado. Como é que o senhor faz isso comigo? Eu falei, Deus não deixou ficar. Eu não posso brigar com o senhor, mas brigar com Deus é pior. Deus, né? Pastor, me ajuda. Aí ele marcou outro culto desse, e de novo eu fui. Quando eu cheguei na porta que eu ia entrar, o Espírito Santo falou assim, vaza, vai embora. De novo eu fui embora. Aí ele falou, eu desisto, acho que eu vou entregar a congregação, nunca aquela obra vai para frente.
Aí eu falei, a hora que Deus mandar, eu vou lá. No outro domingo, na escola dominical, que eu vou começar a escola dominical em Santa Mônica, Deus falou assim, vai lá para o Leblon. Aí eu fui. Cheguei no Leblon, tinha 60 irmãos só na escola dominical, a igreja vazia. Porque os crentes bons estão na escola dominical, irmãos. Para mim, obreiro que não vai na escola dominical, se eu pudesse, eu desconsagrava isso tudo. O obreiro que não vai na escola dominical, eu desconsagrava tudo. Porque alguém que não vai na escola dominical, os crentes bons da igreja estão na escola bíblica dominical. Aí eu cheguei, tinha aquele pouquinho de gente. Eu falei, termina, vai nas salas, fala para acabar a aula mais cedo, que 9h15 eu vou dar uma palavra aqui. E ele falou, pastor, mas eu só tenho um pingo, e os que tem mais, só vem no culto do domingo à noite. Eu falei, não é esse que Deus precisa não. Não é esse que Deus precisa não. E aí, irmãos, eu dei uma palavra na escola dominical e perguntei, quem tem uma oferta de amor, de sacrifício? Quem tem fé para dar o que vai te fazer falta, muita falta? Quem tem fé para dar o seu salário inteiro do mês, de 3 meses? Quem tem fé para entregar o lote, o carro e não sei o que? E fui falando, e aí o porteiro lá, pastor, meu telefone tocou aqui, irmão Gladstone, lá do bairro tal, acabou de ligar aqui dando R$8.000, na hora da mensagem. Pastor, o William Moreira acabou de ligar aqui dando não sei quantos mil reais. Irmãos, a oferta daquela escola dominical deu para reformar a igreja toda, e ficou linda. Tudo o que eu falei que era para fazer, deu para fazer na oferta daquela escola bíblica dominical. Existe um Deus, irmãos, que nos garante. Existe um Deus que nos sustenta. Nada é mais importante, né? Existe 9 dons do Espírito Santo na Bíblia. Lá em 1 Coríntios 12. Existem os dons da fé, operação de maravilhas, o dom de cura, o dom de discernimento, o dom de sabedoria da ciência, sabedoria da palavra, o dom de variedade de línguas, interpretação das línguas de profecia, são 9. Existem os 5 dons ministeriais, que está em Efésios 4. Existem os 7 dons de Deus Pai, que está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ao todo, dos dons de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para a igreja, são 21 dons, que se dividir isso por 3, daria 7. 21 dons que a Trindade tem. Mas não existe nenhum dom, na minha concepção, mais maravilhoso que o dom da fé. Porque o dom da fé, ele é o dom, a fé, nós somos salvos pela fé, por operação da graça, somos salvos pela fé. Nós nos convertemos por ouvir a palavra e alcançar a fé. Nós somos moldados em Deus pela fé. Então você diz que tem fé, mas não consegue crer algumas coisas na Bíblia, que você não tem fé. Você pediu, você falou, mas você não tem fé. Porque nós somos salvos pela fé, somos moldados pela fé. Dos 9 dons do Espírito Santo, o que abre tudo é a fé. É a fé. E se você fosse resumir a Bíblia inteira em 3 palavras, Paulo diz em Coríntios 13, qual seriam as 3 palavras? Que é o amor, a esperança e a fé. Toda a Bíblia se resume em 3 palavras: o amor, a esperança. Isso é uma outra pregação. O amor, a esperança e a fé. Toda a verdade de Deus se resume nisso. Um dia há uns 30 anos atrás, veio um coral da Suécia, em Belo Horizonte, só de descendentes de Daniel Berg e Gunnar Wingren. E eles conheceram o pastor Anselmo Silvestre. E eu era um moço assim, um pouco mais novo que o pastor Murilo Vinagre. E eu estava na sala do pastor Anselmo ali, de butuca, igual Josué, aprendendo com Moisés. E aí os filhos do Daniel Berg e Gunnar Wingren, os netos, sobrinhos, perguntaram para ele assim: o senhor assumiu a igreja em Minas Gerais? Tinha 3 congregações. Hoje tem 5.000 no estado inteiro, congregações. O senhor tem os 21 dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele falou, não. Ele falou, quantos o senhor tem? Ele falou, 1. Qual que o senhor tem? Ele falou, eu tenho o dom da fé. Eu creio que Jesus salva, Ele salva. Eu creio que Ele batiza, Ele batiza. Eu creio que Ele cura, Ele cura. Eu creio que Ele faz maravilhas, Ele faz. Eu falo o que Ele vai fazer e Ele faz. Eu vou à frente na obra marchando e Ele vai na minha frente, fazendo todas as coisas acontecerem. A Bíblia, irmãos, nos ensina
muitas coisas em relação a isso. Jesus Cristo não tinha lugar para nascer e te deu um lar eterno. Jesus Cristo não tinha lugar para reclinar a cabeça e te deu toda a sorte de bênçãos celestiais. Ele não possuía dinheiro para pagar impostos, mas é dono de todo o ouro e da prata do universo. Ele não tinha um advogado perante um tribunal, mas ele é o nosso advogado, à direita de Deus Pai, para advogar todas as nossas causas. Mesmo ele não tendo nada, ele dava tudo de si, para que quem fosse dele, fosse abençoado por ele, provasse milagres na vida dele. Eu não consigo deixar de me constranger quando eu leio Provérbios 13 e 22, onde está escrito assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do ímpio será depositada na conta do justo. Está aí no telão ali: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é para ser... Se isso fosse escrito no dia de hoje, falava o banco, a senha e o Pix. Falava, e o Pix? Você consegue crer nisso? Você que crê na mensagem da salvação, da libertação, você consegue crer nisso? Que Deus vai tirar do ímpio e vai colocar na sua conta, e que através disso o nome de Deus será glorificado na sua vida. Deus faz isso. Eu não consigo deixar de me constranger ao ler Gênesis capítulo 37 e 39 e 41, e ver tudo o que aconteceu com José no Egito. E a Bíblia fala assim: e tudo que Potifar colocava na mão dele prosperava. Eu não consigo deixar de me constranger de ver um moço sendo jogado injustamente na cadeia, na prisão, e falar assim: e quando o chefe da prisão colocou a prisão na mão dele, a prisão... Onde é que você já ouviu falar de cadeia prosperar, irmão? Só que, onde é que você já ouviu falar de cadeia próspera? É só entregar a cadeia na mão de José, irmão, vira maravilha, glória a Deus, aleluia, e vira só bênção. Se José chega na casa do miserável do Potifar, vira bênção. José chega na casa de Faraó do Egito, vira bênção. Onde José vira bênção, fica bênção. Eu trabalho com um empresário que o pastor Edir Vinagre conhece, e, apesar de que ele já conhece a Bíblia tanto igual eu, de tanto que eu já preguei para ele, mas até hoje ele não aceitou Jesus ainda como Salvador não, vai aceitar uma hora. Mas ele fala assim: se o doutor Paulo mandar eu sair correndo e pular de um prédio de 20 andar, eu fecho o olho, saio correndo e pulo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa preparada lá embaixo, melhor me esperando. Eu confio. Ele fala isso. Eu vou correndo e pulo, porque eu confio e eu conheço. Irmãos, nós confiamos no nosso Deus, nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele vai nos garantir. Tudo que José colocava a mão ficava próspero. O Nani Azevedo, que é um amigo particular meu, desde moço da época de Lapa, o Nani tocava na Lapa comigo, os cultos comigo de quarta-feira, era um guitarrista da mocidade, né, antes de virar cantor. O Nani fala assim: pastor Paulo, se você põe a mão no negócio, o negócio vira ouro e dá certo. Por que isso? Eu falei: Nani, simplesmente eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, irmãos?
Quem costuma repetir isso, que Deus está no controle? Levanta a mão para mim ver. Se Deus está no controle, irmãos, por que Ele não vai te usar de uma maneira sobrenatural no assunto que a Bíblia mais fala? Veja bem, abra a sua Bíblia comigo. Eu estou indo assim, bem devagarinho aqui, mas eu não consigo deixar de acreditar que a bênção de José, quem crê que a bênção de José é para você, levanta a mão e dá glória a Deus. O que Labão fez com Jacó, irmãos? Fez Jacó trabalhar 20 anos. Nos 20 anos, quantas vezes que Labão deu aumento de salário para Jacó? Nenhuma. E quantas vezes ele diminuiu o salário de Jacó? 10 vezes. Isso hoje daria causa da justiça e processo para 100 anos. Labão baixou o salário de Jacó 10 vezes. Por último, Labão olhou assim e viu que os bodes e os carneiros que cobriam as ovelhas e as cabras eram os marrons e os brancos. Aí Labão baixava o salário de Jacó e Jacó crescia. Baixava o salário de Jacó e Jacó crescia. Pisava na cabeça de Jacó e Jacó crescia. Humilhava Jacó e Jacó crescia. Quanto mais dizia que Jacó não era ninguém, ó Jacó pregando na escola bíblica de Vila Bela. Quanto mais Jacó, irmãos, era diminuído, mais Jacó crescia. Aí quando Labão viu que não adiantava baixar o salário dele, o que ele fez, pastor Edi? Eu tenho uma nova proposta para te fazer. O contrato agora é diferente. Quando nascer branco e marrom, é meu. Pintado e listrado é seu. Os pintados e listrados geneticamente eram estéreis, irmãos. Eram estéreis. Aí Labão, vendo aquilo, não por conhecimento de ciência, mas por experiência de longos anos, falou: meu Deus, e agora? Agora não vai sobrar nenhum cordeirinho para mim comer. Mas Jacó não tinha esperança, ele queria a bênção da Raquel, não tinha saída. E ele falou: então tá bom. Falou: agora eu vou para a rua da amargura. Sabe o que aconteceu? Deus viu isso do céu. E diz a Bíblia que Deus mandou o seu anjo. O céu se move por nossa causa. O céu se move por um fiel de Deus, irmãos. E Deus mandou o anjo. E o anjo fez uma vasectomia nos bodes marrons e brancos e nos cordeiros, e liberou a vasectomia dos listrados e pintados. E aí, a partir daí, tudo que nascia era 0 para Labão e tudo para Jacó. Deus ainda faz isso, irmãos. Deus ainda faz. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de José é o meu Deus, irmãos. É o meu Deus. Um dia eu fui pregar num congresso em Janaúba. E era ano de eleição, não sei aqui em São Paulo, mas lá em Minas é uma prova. Meu Deus, é os candidatos brigando e um quer uma coisa, é aquela luta na igreja. E aí eu cheguei a pregar em Janaúba e o pastor da igreja tinha que construir mais 2 congregações. Ele era pastor Jorge na época, isso em 2006. Ele tinha que construir 2 congregações. Só que a família rica da igreja, o patriarca era candidato a deputado, mas não era o da igreja. E o pastor da igreja fiel seguia as ordens do ministério. Falou: não posso te apoiar. E aí, no meio de um congresso, de uma festa igual essa aqui, ele falou: pastor Paulo, eu preciso de uma oferta para construir 2 igrejas. Naquela época era quase 100 mil reais, há 20 anos atrás. Isso foi 2 anos depois do negócio da Lapa. 6 anos depois do negócio da Lapa. E aí, eu preciso de uma oferta para construir 2 igrejas aqui. Mas a família que tem dinheiro aqui na igreja, os ricos, é da família do homem que é deputado, e eu não posso apoiar o homem, e o homem agora nem está dizimando, nem está ofertando. Eu falei: pastor, azar dele. O dono do ouro e da prata é Deus, não é o homem.
Não existe maior dizimista na igreja. Tem maior dizimista na igreja, irmãos? Tem não. Tem maior ofertando na igreja? Tem. O maior dizimista não tem não, o maior ofertante tem. O maior ofertante é a viúva pobre. Não é quem deu o maior valor, é quem deu o maior sacrifício que mais vai te fazer falta. Quem dá a oferta que mais vai te fazer falta em casa, esse é o maior ofertante. Mas dízimo é um percentual padrão. E aí neste culto eu falei, pastor, não preocupa não. Quem é dono de tudo é Deus, coitado dele. Irmãos, poder ofertar e dizimar na igreja é um privilégio. É um privilégio. As pessoas que Deus abençoou financeiramente têm que ter muito cuidado com o que Deus te deu para saber proceder diante da igreja. Para saber proceder diante da igreja. E um dia, eu fui construir a igreja de Bom Despacho. Construí a igreja de Bom Despacho. Cheguei lá, na época que passei lá, fiquei lá 11 anos. A igreja era pequenininha assim, e eu fiz uma igreja muito grande em Bom Despacho em 3 anos, mas é o campo mais sem recurso financeiro que eu passei na minha vida. E aí de repente eu cheguei lá e falei assim, ó, na reunião de obreiro, cuidado com o que você fala na reunião de obreiro, viu? Cuidado. Cheguei na reunião de obreiro e falei assim, eu vou fazer uma igreja aqui, irmão, vou quebrar a igrejinha, vou passar um trator de esteira em cima, eu falei desse jeito, e vou fazer uma igreja aqui em 3 anos, 10 vezes maior do que essa, 10 vezes maior, e vai ser linda assim, assim, assim. Aí um diácono levantou, irmão, vê lá se diácono pode contestar um presbítero. Vê lá se um diácono pode abrir a boca para contestar um presbítero. Eu era presbítero na época, e aí tinha 29 anos, 28, 29. Aí, o diácono virou outro e falou assim, quem que você pensa que você é, presbítero? Eu falei, eu sou presbítero. Você é diácono. Falou, ó, muitos passaram aqui antes de você, grandes pastores, e não fizeram isso. Isso aí não é fé não. Isso aí é um elefante branco. Você está variando da cabeça. Irmão, não fala isso com o ungido de Deus, não, irmão. Não me provoca, não. Não fala isso, não, que você vai para o céu mais cedo. Quando aquele irmão falou isso, eu cometi o maior erro do meu ministério, pastor Cláudio, o maior erro. Quando ele falou aquilo, eu olhei para ele e falei assim, voz de pregador assembleano, quem crê, viverá para ver, quem não crê, não viverá para ver. 15 dias depois ele infartou e partiu para a eternidade, irmãos. Era cabo da PM, infartou. Não deu tempo nem de sair de casa, nem pôr no carro, duro. Sabe o que é o pior? A viúva me chamou para fazer o culto fúnebre. E eu chorei, irmãos. Foi o culto fúnebre que eu mais chorei na minha vida. E o povo falando assim, tá vendo como é que o presbítero Paulo amava ele? Era de remorso, irmão, que eu mandei o homem para a glória. Era de remorso. Jesus amado. E olhar para ele, e ele com aquela cara assim, você me mandou para a glória. De remorso, falei, nunca mais, Jesus, eu faço isso. Chorei, o povo está vendo como é que amava. E aí passou uns 3 ou 4 meses, eu recuperei daquilo, né, que eu fiquei abalado, recuperei daquilo, e aí tirei a primeira oferta para fazer a igreja. Sabe quem deu a maior oferta para começar a obra? A viúva, irmãos. Quando eu fui tirar a oferta, ela chegou na frente e falou assim, pastor, recebi uma bênção tão grande, meu marido morreu, e a indenização foi desse tamanho, eu vou dar o dízimo mais 30% do valor, pastor, e eu quero dizer para o senhor, eu creio, viu? E ela viu a igreja. Se você crê, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Temos que crer, irmãos, o dono é Deus. E 3 anos depois a igreja estava pronta. Depois veio a igreja de Nova Serrana, do mesmo jeito, e depois veio. Mas lá em Janaúba o pastor queria fazer a igreja, irmãos, queria fazer a igreja. E aí ele falou, pastor Paulo, mesmo com essa família contra aí por causa da política, o senhor tem coragem de pregar e tirar uma oferta? Eu falei, tenho. Quando, irmãos, eu terminei de pregar, eu falei assim, irmãos, e o pastor Jorge está querendo fazer 2 congregações, ele precisa de tantos mil, e vai ser agora. Irmãos, aquela família estava sentada assim no primeiro banco, levantou assim, sabe quando crente quer pirraçar? Crente pirracento, levantou assim, fez um bico e foi tudo a filhinha saindo assim, ficou lá fora espiando lá na janela. Falei, irmãos, como prova que Deus está neste lugar, esse culto não termina enquanto toda oferta que precisar para essa obra não sair aqui. E tem mais,
Pus aqui 3 obreiros na frente comigo. Só recebe a oferta se estiver falando língua estranha e chorando aqui na frente. Se vier entregar o dinheiro inteiro, mas se não vier falando, pastor, e se não for batizado com o Espírito Santo? Não recebe não, tem que ser batizado. Tem que ser, e não recebe, enquanto não tiver. Como prova que essa obra não é de homem, que essa casa não é de homem, que isso aqui é de Deus, e que Deus é o dono da obra e da prata, e que o Espírito Santo está no controle de tudo, e que o homem não tem, e apontava o dedo para eles lá fora, e que o homem não tem nada, e se você bobear, você vai perder tudo. Tem que ser falando. Aí uns vinham com um checão assim, eu olhava, está falando em mistério, volta para o fim da fila, e fez uma fila, irmãos. Naquela fila Jesus batizou mais de 30 com o Espírito Santo. E toda a oferta para aquela obra veio. Eu não consigo deixar de crer, irmãos. Quando eu leio, abra a Bíblia aí em Êxodo 25. Olha que coisa, já vou terminar aqui. Falta 7 minutos para o meu tempo acabar. A minha 1 hora aqui. Mas eu não consigo deixar de crer nisso aqui não, irmãos. Êxodo capítulo 25, olha o que acontece. Todo mundo já abre a Bíblia aí, por favor. Então pega o irmão do telão aqui, Êxodo 25, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés. Quem que falou, irmãos? O Senhor. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Quem pediu a oferta, irmãos? O Senhor. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis de todo homem que moveu o coração voluntariamente. Sabe qual é a coisa mais linda para mim na igreja? Eu nunca participei de um culto que alguém faz um desafio de oferta, eu tento ser o primeiro, de vez em quando algum ganha de mim. Mas quando o pastor termina de abrir a boca, eu estou aqui. Deus gosta de ouvir, irmãos, quem é movido voluntariamente para ajudar na casa do Senhor. Aí Deus disse a Moisés, reúne o povo e faça isso. Pergunta aos irmãos, Moisés fez? Quem mandou, irmãos? Senhor. Moisés fez? Fez ou não fez, irmãos? Fez. Fez rápido ou demorou para fazer? Demorou para fazer, irmãos. Ele fez só no capítulo 35, vai lá no capítulo 35. Ele só fez no capítulo 35. Vai lá no capítulo. Ele demorou 10 capítulos de Êxodo. Demorou muito tempo para falar. No capítulo 35, versículo 1. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias trabalharás, mas no 7º e santo dia, no sábado, repouso do Senhor, todo aquele que fizer obra, este morrerá. Não acendereis fogo. Versículo 6, falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor, o quê? Ordenou, dizendo, tomai de vós que tendes oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ouro, prata e cobre. Tudo que Deus falou para Moisés no capítulo 25, ele só fez no 35. E o que aconteceu no meio disso, irmãos? Por ter demorado, ele foi lá no monte primeiro, irmãos. Antes de tirar a oferta, ele foi para o monte buscar as tábuas. E o que Arão fez com o povo? Pegou a oferta de ouro do povo e fez o bezerro de ouro, irmãos. O ouro do bezerro de ouro era da oferta para Deus. Se ele tira a oferta na hora que Deus mandou, não teria mais ouro para fazer o bezerro. Tem horas que a idolatria, a avareza, o pecado e as coisas espirituais não acontecem na vida da igreja, porque os obreiros não têm coragem de fazer na hora que Deus lhes manda fazer o que tinham que fazer, irmãos. O que tinham que fazer. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele está no controle de todas as coisas. E é Ele que nos garante. Quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai me expulsou de casa, por eu ter aceitado Jesus como Salvador. Meu nome é Paulo César Rocha Araújo.
Quase ninguém fala o Araújo, porque durante quase 30 anos ele me proibiu de assinar o Araújo, que é o sobrenome dele, por eu ser crente. Então quase todo mundo me conhece como Paulo César Rocha. Lá em Belo Horizonte fala o Paulo Rocha. É o Paulo Rocha. Porque meu pai me proibiu por ser crente. E ele falou assim: você vai ver todos os seus irmãos doutores e você não vai ser ninguém na vida. E aí eu, para não desrespeitar o meu pai, só pensei, mas não falei. Praga de urubu magro não pega nem boi gordo. Não adianta. Para não desonrar, eu fiquei calado, mas só pensando. E eu pensei assim: se o Pai da terra falhar, o Pai eterno jamais nos desamparará. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta no peito, mas o nosso Deus sempre nos guardará e nos abençoará. E eu sei que eu fiz 17 anos, e chegou a hora, aí com 16 anos eu tive que estudar numa escola pública, na cidade de Montes Claros, na escola normal, que era o magistério da época, porque ele não pagava mais os meus estudos. Foi a saída que minha mãe teve, e aí eu terminei o 2º grau na escola pública, e queria estudar medicina veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais, que é a 2ª melhor universidade de medicina veterinária do mundo, atrás só da Universidade Davis, da Califórnia, provavelmente. E aí eu queria estudar lá, e era muito difícil passar lá, ainda mais de escola pública. Eu vim para Belo Horizonte de carona de caminhão de carvão. Cheguei no Templo Central, tipo a igreja sede aqui de Belo Horizonte, e quando cheguei, não tinha onde ficar, dormi na galeria da igreja por alguns dias, almoçando na casa do pastor Anselmo, até que uma irmã que morava na favela da Cabana do Pai Tomás me arrumou no barraco da casa dela um lugarzinho debaixo da escadinha que subia para a parte de cima do barraco, para mim colocar meu colchãozinho ali e dormir. O meu almoço e minha janta na igreja da favela tinha uma sopa para os pobres, de uma missionária da Letônia, a irmã Ilma, que eu ia lá todo dia para filar a sopa, mas só comia a sopa se orasse com ela no mínimo 1 hora de oração de joelho. Para comer a sopa dela de graça era 1 hora com ela de oração, e naquelas orações era o fogo de Deus que caía naquele lugar. E eu aprendi com aquela irmã, ela falou assim: vamos morar aqui 1 hora todo mês, e você vai passando no vestibular. Eu fui na UFMG, fiz o vestibular e passei, e Deus me abençoou ali de maneira poderosa. Mas eu me lembro que quando eu ia da favela para a universidade, eu tinha uma bicicleta verdinha, uma Peugeot de marchinha assim, e eu ia de bicicleta e entrava pelo anel rodoviário, descia por onde hoje é Tancredo Neves, e passava por dentro do bairro Bandeirantes, e via aquelas mansões, aquelas casas maiores de Belo Horizonte, casas de 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, e passava naquele lugar, e aí eu de bicicleta, não tinha nem blusa, eu tinha um cobertor que eu dormia, fazia um buraco no meio, colocava aqui, amarrava aqui, porque não tinha uma blusa de frio, e eu passava de bicicleta e olhava aquelas mansões, morando debaixo de uma escada, e falava assim: aquela casa vai ser minha, aquela casa vai ser minha, aquela casa vai ser minha. Passados uns anos, eu venho ser pastor, irmãos, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, naquela região que eu estava ali. E aí quando eu vim, chegou a hora de construir uma igreja nova, uma igreja para umas 1.500 pessoas assentadas. Foi a igreja que eu quis fazer. Alguns pastores aqui estiveram lá. E aí eu cheguei no tesoureiro da igreja e falei assim: eu quero comprar um terreno lá na Avenida Portugal. Quanto nós temos no caixa? R$1,49. Ele nem arredondou para 50, o miserável. R$1,49. Me deu a conta na risca. Só o lote era alguns milhões de reais. Aquela obra toda ficaria em mais de 10 milhões de reais, com estacionamento e tudo mais. E eu falei: eu quero fazer aqui a igreja mais bonita de Belo Horizonte, a mais confortável, com estacionamento para os 2 lados da avenida. E eu quero que o fundo da igreja, sim, a parede do fundo, que é uma parede imensa, seja toda de vidro, de vidro. Eu quero que seja ar-condicionado digital melhor que a do Banco do Brasil, com a melhor máquina Samsung que tiver no Brasil de ar-condicionado. Eu quero as cadeiras todas almofadadas individuais, bordada a D da Pampulha. E eu quero a parede do fundo de vidro de 3 centímetros, e eu quero um retroprojetor que projeta no vidro, e a imagem se vê no vidro, e eu quero que essa igreja, eu quero sentar no púlpito aqui,
E atrás dela está a Ilha do Amor, que é patrimônio da humanidade. Atrás está, no meio da lagoa, logo atrás está o Parque Ecológico. E logo atrás está esse bairro, que era o bairro que eu profetizava quando era estudante ali, passando fome em Belo Horizonte, numa luta, numa peleja de bicicleta. E aí, irmãos, os irmãos falaram assim: mas como é que vai construir uma igreja nesse lugar, pastor Paulo? Não temos dinheiro. Chamei um diácono chamado Gladstone, hoje é presbítero. Falei: Gladstone, consagrei lá presbítero. Gladstone, descobre para mim quem é o dono do lote. Pastor Paulo é um dos homens mais ricos de Belo Horizonte. O homem nem atende a gente. Descobriu lá na prefeitura, onde que era o dono. Falei: me dá aqui o telefone. Liguei para a secretária do homem. Falei assim: ó, um homem muito importante quer uma reunião com ele. Que era eu. Aí fui lá, era um homem muito embora. Aí fui lá na reunião, falei: olha, doutor, eu vim aqui para te comprar aquele lote assim, assim. Ele falou: não vendo não. Aquele lote lá vai ficar de herança para meus filhos, já tenho 75 anos, tem muito patrimônio, não precisa vender não. Você pode, muito obrigado, o senhor pode ir embora, que eu estou muito ocupado. Me expulsou da sala. Aí eu fui embora murchinho. Quando eu cheguei na porta da sala dele para ir embora, que eu virei as costas, olhei para ele e falei assim: o senhor vai me vender o lote? Porque se o senhor me vender esse lote, os seus descendentes vão pegar o dinheiro dele, vão beber, fumar, prostituir e desgraçar tudo. Mas se o senhor vender esse lote, ali vai ser feita uma igreja, onde a prostituta vai virar mulher de família, onde o traficante vai virar homem de Deus, e vão sair lá de terno e gravata, e eu abençoarei a sua descendência até a sua 4ª geração, depois que o senhor morrer. Ele riu, falou: vendo não. E eu: tá bom, fui embora. Passou 15 dias, ele me liga: vem cá. Eu fui lá: pelo amor de Deus, me compra logo. Eu não posso nem fechar o olho que eu sonho com a igreja pronta. Eu vejo tudo que você falou: a prostituta entrando e saindo mulher, o traficante saindo de terno e gravata com a Bíblia na mão. Eu já vi a igreja, eu já sei como é que a igreja vai ser. Já vi a igreja pronta. Então me compra logo. Eu falei: compro. É minha. Quanto o senhor quer no lote? Ele falou assim: só na parte de cá, 3 milhões. A outra lá é outro dono, é mais 3 milhões. 6 milhões. Falei: compro. Mas só que eu não tenho dinheiro não. Ele falou: o senhor vem aqui, faz isso tudo e não tem dinheiro. Eu falei: tem não. E o senhor vai ter que dar mais da metade de oferta. Ele me xingou e me mandou embora. Eu fui embora de novo. 15 dias me ligou: volta. Eu voltei: me compra o lote rápido. Resumindo a história, me fala aqui quanto é que você tem. Ele falou: ó, eu não tenho nada. Nada. Tem nada. Você vai me vender em 5 anos para pagar, sem juros, sem correção monetária. Mas a inflação, se der 10% ao mês, vai ficar de oferta. E o senhor vai me dar por 1.450.000 ainda. É a metade mais o dízimo que você vai dar. Me xingou de novo e mandou embora. Depois passou um mês, ele me ligou: enquanto já tomei remédio, já fui no médico, não tem remédio que me faz dormir. Depois que assinou a escritura e comprou o lote, o homem voltou a dormir igual um anjo, irmão. Digo: graça, eu voltei a dormir. Compramos o lote, compramos o estacionamento, compramos tudo, irmãos. Aí por fim tinha um lote de baixo, que ia dar 150 metros, ligando a Avenida Portugal à orla da Lagoa Negrão de Lima. Tinha um lote de baixo. E aí a vizinha do lote de baixo me procurou e falou assim: estou sabendo que você está comprando os lotes tudo? Compra o meu também. Eu falei: não tem dinheiro nenhum aqui não. Quando eu falei: tem dinheiro nenhum que não, a mulher de 75 anos, não crente, virou assim: me falaram que o senhor era um homem que tinha fé. Talvez você não tenha fé nenhuma. Irmão, não fala um trem desse para um pastor não. Quando ela falou isso para mim, eu falei assim: a senhora vai ver que eu tenho fé. Fecha o olho, eu vou orar pela senhora agora. E comecei a orar por ela. Quando comecei a orar, comecei a profetizar: seu marido está... Conheci a mulher aquela hora. Seu marido está assim, sua filha está assim, seu filho está assim, sua casa está assim. E por minha oração, um profeta de Deus, Deus vai mudar sua história assim. E tu verás que eu tenho fé e que eu sou homem de Deus. Passou nem um mês, a mulher liga e fala assim: eu entrego o lote para o senhor, o tempo que o senhor quiser à sua disposição. O senhor tem coragem de me dar R$100 por mês?
um terreno de milhões de reais, irmãos, no lugar mais caro da cidade. Eu falei, R$100 por mês eu tenho coragem. E está lá para a glória do nome de Jesus. Depois de pronto, além dessa igreja, foram 8 igrejas grandes em 8 anos, além da sede. Aí o pastor me manda para o Barreiro. Tem 6 meses que eu estou no Barreiro. Nesses 6 meses eu já abri 3 congregações novas. E já coloquei ar-condicionado de Santa Cruz. E estou triplicando mais 3 congregações. Isso em 6 meses. E numa região que não tinha recurso nenhum. Sabe por quê, irmãos? Essa semana eu chamei o tesoureiro e falei assim: compra toda a ferragem dobrada e cortada para fazer 2 congregações de 400 metros para 400 pessoas sentadas. Vai ficar 400, 2 congregações, uma para 300, outra para 400 pessoas. Compra tudo de uma vez só. Falou, pastor, mas como é que nós vamos pagar? Eu falei, Deus é dono do ouro e da prata. Compra e manda a cotação e manda o Pix da empresa. Estou lá orando, irmãos. Um dia antes de pagar, um irmão de Belo Horizonte chamado João Carlos, a Flávia conhece quem bem, me liga e fala assim: pastor Paulo, orando aqui na minha casa, Deus me falou que você está precisando de uma ajuda, manda para mim o Pix e o valor. E aí eu, na fé, mandei o valor inteirinho para ele, irmãos, das 2 congregações juntas, um depósito só. Ele foi lá e pagou tudo, irmãos. Fiquemos em pé, por favor. Perdão pelo tempo, os minutos aqui. Levante a sua mão para o céu assim. Se você crê em Deus, Deus quer te usar. Tenha fé, recebe o dom da fé agora em nome de Jesus. Não somos movidos pela nossa inteligência e nem pela nossa capacidade. Somos movidos pela graça e pela misericórdia de Deus que está sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, o Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos põe de pé. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus que chamou o corretor e me levou na rua que eu passava de bicicleta e me deu a casa que eu estendi a mão para morar como minha casa 30 anos depois. E que eu viro as costas do púlpito da igreja pelo vidro, e sentado no púlpito eu olho para o fundo e enxergo a palmeira do quintal da casa que eu levantei a mão e profetizei 30 e tantos anos depois. Isso é prova que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor é dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono do ministério, o Senhor é o dono das nossas vidas, e tudo está em tuas mãos. Meu Deus, eu quero profetizar nesta tarde aqui, que a bênção que estava sobre José é a bênção que está sobre a vida dos obreiros de Vila Bela. A bênção de Jacó é a bênção dos obreiros de Vila Bela. A bênção de Jó, a bênção de Abraão, Senhor. As promessas descritas na tua palavra são para nós, meu Deus, por 30, por 60, por 100 vezes casa, 100 vezes filho, 100 vezes filha, 100 vezes mãe, 100 vezes pai, 100 vezes filho, 100 vezes filha, 100 vezes campo. Seja, Deus, o milagre sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo e ministro a bênção de Deus, a autoridade de Deus, a prosperidade de Deus e a graça de Deus sobre as vossas vidas, em o nome de Jesus.